Ok. Eu quero, nessa noite, ler a palavra de Deus juntamente com vocês, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. E eu gostaria que todos pudessem abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta. Mateus 25. Mateus 25, do versículo 1 ao 13, diz da seguinte maneira. Deixa eu pegar aqui, que hoje eu trouxe um auxiliar didático. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra foi aberta diante dos nossos olhos. Agora, Deus, usa o teu servo como instrumento de transmissão da tua palavra, para que ache guarida no coração dos seus servos, de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui presentes e aqueles que ouvirão ainda pela internet. Fale aos seus corações, ó Deus. Ó Deus, edifica, Senhor, corrige, ó Deus, e alegre. Essa palavra seja um bálsamo para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Isso aqui é uma lâmpada, viu, irmãos? Isso aqui nós chamamos de lamparina, mas a Bíblia está chamando de lâmpada. Está vendo? Eu vou deixar aqui para nós pregarmos a palavra do Senhor. Eu coloquei como título dessa mensagem o clamor da meia-noite. Eu tinha pensado em colocar a chamada da meia-noite, mas aí ia confundir com aquela revista, né? Os irmãos lembram daquela revista Chamada da Meia-Noite? Do Vimalgo? Pois é. Então eu coloquei o clamor da meia-noite. Nós temos aqui, nessa parábola de Jesus Cristo, algumas figuras. Nós temos as 10 virgens. As 10 virgens representam a comunidade que espera a vinda de Cristo. As 10 virgens são todos aqueles que creem na vinda de Cristo. Portanto, não é para o mundo. Essa mensagem que Cristo está dando não serve para o ímpio, para o distraído que está no mundo. Serve para as pessoas que sabem que Jesus vai voltar e esperam a sua vinda. As virgens prudentes, em outra tradução diz que são sábias ou sensatas, denota prudência e bom senso. Prudência e bom senso. Prudência aqui não é questão de intelecto. Sábia aqui não é um negócio da cabeça, mas é de saber
O que é que preciso fazer e estar preparado para isso? Veja só, você vai sair para uma viagem e você não olha o tanque de combustível. Você está distraído. Entra no carro e vai embora. E quando chega entre Rio Claro e São Carlos, acaba o combustível e você fala, puxa vida, esqueci de olhar se tinha gasolina. E alguém vai dizer assim, quem é que sai para viajar e não olha quanto combustível tem? Não é? Pois é, as virgens tolas ou insensatas são aquelas, igual esse motorista, que não faz uma previsão, que não se prepara para a viagem. Elas tinham a lâmpada, mas não tinha óleo extra, sobrando. As prudentes, que fizeram análise da situação, trazendo para os nossos dias, o motorista que fez a análise pensou, não consigo chegar em São José do Rio Preto com esse tanto de gasolina que tem aqui, mas eu vou encher e vou levar ainda uma reserva. Isso é uma história porque no Brasil não pode levar. Mas vou levar ainda uma reserva. Se acabar no caminho, eu tenho ainda a reserva. Mas o insensato, o distraído, além de sair para viajar com o tanque vazio, não preveu que poderia precisar de uma reserva. Enfim, as lâmpadas aqui da parábola representam a fé que nós professamos. Aqui está a nossa profissão de fé. Está escrito assim, aquilo que está escrito nos carros. Jesus voltará. Prepare-se. Outro aqui vai estar escrito, leia a Bíblia. Outro aqui vai estar escrito, aceite a Cristo. Essa é a fé. É a lâmpada. É a fé que nós professamos. É o que você fala na escola, no que você crê. É o que você fala no seu trabalho, no que você crê. Porém, o óleo é a energia que faz a sua profissão de fé acender. E ele vai estar lá dentro. Simboliza uma preparação interior. Porque não adianta você professar a fé e não ser luz. Não adianta você falar que você é crente, falar que Jesus vai voltar e que você crê e crê mesmo, mas que o pavio está sempre apagado. A lâmpada, então, é a sua profissão de fé. É algo que não pode ser emprestado. É seu. O noivo é Jesus. O noivo é Jesus. A vinda do noivo é o momento de consumação do casamento. E nós lemos aqui, em Apocalipse, dizendo, bem-aventurados aqueles que participam das bodas do Cordeiro. No contexto dessa parábola, bem-aventurado aqueles que tinham a lâmpada acesa quando o noivo chegou, porque eles entraram e vão participar das bodas do Cordeiro. Porém, aqueles que estavam sem luz e chegaram atrasados, não participaram das bodas do Cordeiro. Participaram de algo bem mais escuro, não é? O cristão verdadeiro, então, ele deve viver preparado para a vinda de Cristo. Porque nós não sabemos quando o noivo virá. E será de uma forma inesperada. Uma forma de repente. Como um abrir e fechar de olhos. Rápido. E não dá para se preparar nesse momento. Não é? Se nós precisamos embarcar em um avião, está escrito assim no voucher, chegue 3 horas antes. O que é isso? Preparação. Você vai chegar, vai fazer o seu check-in, aí você vai embarcar suas malas, aí você vai passar as suas malas no raio-x,
Aí você vai passar por um lugar para ver se não tem nada de metálico em você, e depois você vai apresentar o passaporte, eles vão ver se você está autorizado a viajar, e depois você vai esperar lá dentro mais 1 hora ou mais para embarcar. Mas na vida de Cristo não vai dar tempo. Não vai dar tempo de você arrumar a mala, de você pentear o cabelo, de você trocar de roupa, de você comprar óleo. A vida de Cristo vai ser rápida. Um abrir e fechar de olhos. Do versículo 1 ao 6, nós vemos o seguinte: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar com o noivo. Quantas virgens são? 10. Todas elas são virgens e todas elas têm lâmpadas. A diferença é que 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes não levaram reserva de azeite. As prudentes, além da lâmpada, levaram também azeites. E o noivo atrasou. E as 10 dormiram. O problema aqui não é o sono. O problema aqui não é o atraso do noivo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E qual não foi a surpresa que de 5 delas não acendeu a luz? Então vamos lá. Não havia diferença entre essas 10 virgens. Não havia. Todas são virgens, todas têm lâmpadas, todas estavam no mesmo grupo de espera, todas dormiram. Então tudo parece que são iguais, são idênticas. Quando você olha para a igreja de Jesus, você não sabe quem tem azeite de reserva e quem não tem. Você olha só o exterior. São virgens, têm lâmpada, estão esperando a vinda de Cristo. E não dá para ver mais nada até que o noivo chegue. Todos parecem que estão em condições. Assim também é com a gente. Nós não, né? Nós sentamos nos mesmos bancos, participando da mesma igreja, cantamos os mesmos hinos, ouvimos a mesma palavra. E eu não estou dizendo só da Betel, estou dizendo de todas as igrejas. A aparência de fé, então, pode nos dar uma falsa sensação que está tudo bem com todo mundo. Eu gostaria de pregar, eu humanamente falando, gostaria de pregar algo que coçasse, né, a sua coceira e dissesse: não, fica tranquilo, no final tudo vai dar certo. Deus é amor, como disse um pregador batista na internet. Eu não acredito num Deus que manda o povo para o inferno. E eu digo para ele: eu não acredito que você leu a mesma Bíblia que eu. Porque o mesmo Deus de amor e de graça é um Deus que julga. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E não tem como escapar. Pois é, a demora do noivo, então, vai lidar com a aparente demora. Faz pelo menos 2025 anos que Jesus subiu e nós estamos aguardando a sua vinda. O apóstolo Paulo chegou a dizer, em uma das suas cartas: nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. Paulo está com a esperança que Jesus voltaria ainda no tempo dele. Já faz mais de 2000 anos. E nós ainda estamos aqui. E tem gente achando que Jesus não volta mais. Mas a Bíblia diz: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. E nós estudamos essa semana uma palavra na Bíblia chamada esperança. E quando traduzido para nós no português como esperança,
ela perde o sentido. Quando nós falamos da esperança da vinda de Cristo, no grego, nós estamos falando de uma certeza. Porque a esperança no português dá a impressão que pode dar certo e pode não dar. Mas no grego, a esperança é uma certeza. É uma certeza mais ou menos assim. Quantas vezes o sol não nasceu na terra desde que ela foi feita? Nem um dia. Pode ter nuvens, mas o sol nasce. Essa é uma certeza. Jesus também, ele diz que a vinda dele é como dores de parto. Que ela vai intervalando cada vez em espaços menores. Da primeira contração, demora 3 horas. Da segunda, demora 2 horas. Da terceira, demora meia hora e daí pode ir para o hospital que vai nascer. E Jesus diz isso da sua vinda. Uma mulher, ela não fica mais ou menos grávida. Ou ela fica grávida ou ela não fica. E quando está grávida, é certeza que vai nascer. Por isso, a vinda de Cristo é certeza que ela virá, que ele virá. Mas a aparência que ele está demorando deixa algumas pessoas na indolência. Mas tem um outro problema muito sério que as pessoas não levam em consideração. É que Jesus pode voltar para você essa noite. A segunda vinda dele vai ser em poder e glória. Mas e se nós passarmos pela morte essa noite? Jesus já veio para nós. Pois é. E é disso que nós estamos tratando. A igreja tem esperado por 2000 anos. E essa aparente demora não é um sinal que a vinda não vai acontecer, mas uma prova para a nossa vigilância. Devemos estar atentos. A nossa geração, como virgens da parábola, precisa estar preparada para uma espera que pode ser mais longa do que nós imaginamos. Mas também pode ser essa noite. E a volta de Jesus será repentina, sem aviso prévio. Se não, vejamos Mateus 24, 44. Diz assim: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Pá. Vamos pensar da seguinte maneira. A Bíblia também faz uma referência que Jesus virá como um ladrão. Se o pai de família soubesse o horário que o ladrão ia vir, ele então prepararia, fecharia a casa, colocaria cachorros bravos e vigilância, mas ele não sabe. E Jesus, igual a um ladrão, o ladrão não chega na sua casa, toca a campainha e diz assim: viu, abre o portão aqui que eu vou te roubar. Jesus não vai avisar: viu, eu vou voltar amanhã, viu? Enche aí a sua lamparina de azeite. Ele não vai fazer isso. O clamor da meia-noite é que de repente o noivo veio. E isso reforça a imprevisibilidade da volta de Jesus. Nós não sabemos quando. Não podemos viver como se tivesse o tempo todo só no mundo. A hora é incerta, mas a vinda é certa. A hora é incerta, mas a vinda é certa. É certeza. Se a vinda, então, será inesperada, o que faz diferença, então, não é a hora, mas é o preparo para essa hora. E é disso que está tratando o texto. Versículos 7 ao 9. Então se levantaram todas aquelas virgens e se prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e compraiam. Então veja só o que nós aprendemos aqui. Estar preparado ou preparo é pessoal e intransferível. A sua esposa não pode encher a tua lamparina de óleo.
Teu marido não pode encher a tua lamparina de óleo. Teu pai não enche a tua lamparina de óleo, nem sua mãe. Ou você enche a sua lamparina, ou na volta de Cristo você não vai ter como acender o pavio. Então, a parábola nos confronta com uma pergunta essencial. O que nos distingue como crente? Como pessoas que realmente se preparam. Não é a mera posse de uma lamparina. Não é a mera posse de uma profissão de fé. Mas é saber se aqui dentro, olha, se aqui dentro tem azeite, óleo. O óleo que está aqui dentro simboliza a realidade da nossa fé. Porque você pode professar uma fé, mas não viver essa fé. Você pode proferir o que você crê, e você crê mesmo, mas você não pratica. A vida espiritual nutrida é uma vida espiritual de intimidade com Deus. É uma vida espiritual de obediência e obras que fluem de um coração transformado. O óleo que vai aqui dentro, ele é obtido com comunhão com Deus, com as disciplinas cristãs. Você quer colocar azeite aqui dentro? Leia a palavra de Deus todos os dias. Medite nas palavras do Senhor todos os dias. Você quer colocar óleo aqui dentro? Ore ao Senhor. Você precisa ser conhecido do noivo. E quando você tem uma vida íntima, que você, em obediência e disciplina cristã, o seu coração automaticamente será transformado e cada vez você vai querer mais desse óleo e vai encher essa lamparina e vai pegar um vaso e vai encher também um vaso e vai aparecer com a lamparina e uma reserva diante de Deus. Eu me lembro que Apocalipse diz que diante do altar de Deus saiu uma fumaça cheirosa. Lá em Apocalipse. E diz o que é isso? Ele diz, é a oração dos santos. A nossa oração agrada a Deus. A nossa oração, ela nos faz ter uma fé mais profunda em Deus. A participação na comunidade da igreja ajuda você a ter uma vida mais profunda com Deus e encher a sua lamparina de óleo. A mensagem é que a fé superficial não será suficiente no momento de crise ou do retorno do nosso Senhor. A coisa mais difícil que tem é quando você entra num momento de crise, de desespero, e você não tem azeite de reserva. Certa vez, uma pessoa muito amada de um amigo meu, que não era crente, e eu pregava o evangelho para ele, ele cria em tudo, mas ele não quis seguir a Cristo. E uma pessoa muito amada da vida dele sofreu um acidente e estava à morte. E ele me disse, lá no meu serviço, ele disse assim, por favor, ore por essa pessoa. Eu falei, mas por que você não ora? Sabe o que ele disse? Porque eu não tenho moral. Eu nunca orei. Eu nunca agradeci. Eu nunca dei um louvor a Deus. Eu não tenho como chegar diante de Deus agora e pedir. Então eu estou pedindo para você que tem moral, ele falando, né? Ora por ela, por favor. Em momentos de crise, a nossa fé é colocada à prova. E se não há um coração preparado, se não há reserva de azeite, nós vamos sofrer muito mais. Agora, na vinda de Cristo, vai fazer toda a diferença. E essa responsabilidade, como eu já disse, é pessoal, não tem como compartilhar. Não tem. O óleo aqui ressalta que a salvação é uma questão de responsabilidade pessoal. O profeta disse,
O filho não leva o pecado do pai, nem o pai o pecado do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um dará conta de si perante Deus. Meu pai está com bastante azeite. O pai, põe um pouquinho aqui. Não sai. Não sai. É você que tem que colocar. A preparação, a responsabilidade para a volta de Jesus é sua. Individual e intransferível. Você não pode se apoiar na fé dos outros. Do seu pastor, do seu pai, do seu irmão. A oração, o tempo com a palavra, a santificação, a busca pelo Espírito Santo são coisas que não podem ser emprestadas de outro. Outro não pode orar por você. Pode pedir a Deus, mas o outro te encher do Espírito Santo, ele não consegue. É você. É um chamado para cada um de nós, para um relacionamento contínuo e íntimo com Deus. É o óleo da lamparina. A fé não é uma herança que você pode receber dos seus pais ou de qualquer outro. No fim, cada um de nós estaremos diante da porta com a lamparina. E eu espero que, quando eu chegar nas bodas do Cordeiro, eu bata na porta, ele vê meu rosto, porque está acesa a minha lamparina, e diga: entre benditas do meu Pai, possuí por herança o que está proposto. Então, imagina só, você chegar diante de Deus, ou diante de Cristo, e ele dizer: eu não te conheço. Não te conheço. E para aqueles que não estiverem preparados, então, há uma outra resposta. E o juízo é irreversível. Versículo 10 ao 12. E saindo elas para comprar o noivo, chegou o noivo. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não te conheço. Meu Deus, isso aqui faz com que eu tenha urgência em fazer uma análise da minha vida e preparar a minha lâmpada. A porta que se fecha é uma oportunidade que se fecha. Quando a Bíblia fala em portas, ela está falando de oportunidades. Apocalipse, ali diz: eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Está falando para uma igreja. O que ele está falando é: eis que ponho diante de ti uma oportunidade. Se Jesus tivesse escrito para Betel, estava lá: carta para Betel, eis que coloco diante de ti a oportunidade de evangelizar e ganhar almas na praia, de edificar as almas das pessoas, oportunidade de pregar a legítima palavra de Deus. São oportunidades. Aqui a oportunidade, quando a porta se fecha, a oportunidade acabou. Porque a oportunidade não é eterna. É até a vinda de Cristo. Porta fechada é um ponto sem retorno. Representa o momento em que a oportunidade de entrar na festa ou no reino acabou. Com isso, o tempo de se preparar é agora. Não é no último minuto. As virgens tolas, elas tinham a intenção de se preparar. Mas ao invés de comprar o óleo e depois dormir, elas dormiram para depois de comprar o óleo. E foi tarde demais. Isso nos leva a entender que a procrastinação é um perigo. Há pessoas que precisam fazer um retorno a Deus. Há pessoas que precisam se acertar com Deus. Elas creem em Cristo, creem no sacrifício de Cristo, creem na volta de Cristo, mas elas se distanciaram e não voltaram ainda. Elas dormiram e não deixaram de reserva. As sábias compraram o óleo, deixaram na vasilha e deixaram a lâmpada acesa. As nécias dormiram para comprar o óleo depois. Só que a hora que foram comprar,
não tinha mais tempo porque fechou a porta. É uma coisa muito difícil. Elas tinham intenção, mas foi tarde demais. E aí essa palavra, essa frase, é uma das mais duras do Novo Testamento. Não vos conheço. Mas por que você não conhece? Eu nunca ouvi sua voz. Eu nunca te escutei falar comigo. Eu nunca vi você lendo a minha palavra. Ela não se refere à falta de conhecimento do noivo, mas à falta de intimidade com ele. O noivo vai olhar e falar assim, não sei. A exclusão, então, não é um ato arbitrário do noivo. Uma consequência de uma vida sem preparação necessária para entrar na sua presença. Note que as virgens foram convidadas para entrar. E quem tinha a lâmpada acesa entrou. Mas o noivo não conhecia as outras. As outras estavam junto com a noiva, a igreja. Mas o noivo não conhecia as amigas da noiva. Não sabia quem era. E vocês? Não vos conheço. As prudentes entraram e a porta fechou. As insensatas chegaram depois e escutaram, não vos conheço. O que é que nós aprendemos aqui? Precisa haver uma preparação antes e não depois da chegada do noivo. Não vai dar tempo. Hoje é o tempo da graça. Hoje. No dia da volta de Cristo não haverá uma segunda chance. Isso nos alerta que a simples filiação a uma comunidade de fé não garante a salvação. Que o teu nome lá no nosso, chama Calvinos, né, no nosso portal, está lá membro, não garante. Não garante. O que importa é a condição do nosso coração, é a realidade da nossa fé, simbolizada pelo óleo extra que vamos levar e uma lamparina acesa. Nós estamos convidados para a maior festa de todos os tempos, que é as bodas do Cordeiro. Por isso, o convite precisa ser respondido com vigilância, com prontidão. A porta ainda está aberta. A chance ainda está para todos. O tempo de preparar é agora. O tempo de voltar aos pés de Cristo é agora. O tempo de oração é agora. O tempo de pedir perdão é agora. O tempo de voltar às práticas cristãs é agora. Quando ainda Jesus não voltou e você está vivo. Portanto, não se contente com uma fé superficial, rasa. Não. O clamor da meia-noite vai chegar. Portanto, busque a verdadeira conversão. O azeite fará sua lâmpada brilhar. E quando o noivo chegar, você será recebido. E o chamado de Jesus é simples e direto. Vigiai, pois, que está no versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, faça com que essa palavra, Senhor, brote em nossos corações, que possamos ser melhores, que possamos, ó Deus, estar mais perto de Ti, pela oração, pela leitura, meditação, pelo jejum, pelo trabalho, ó Deus, pela evangelização, que o Senhor nos conheça, ó Deus, e a nossa lâmpada esteja acesa, e o nosso peito cheio de óleo do Teu Espírito Santo, para que possamos entrar nas bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.